Olá você, muito boa tarde, boa noite ou bom dia. Bom, desde que o horário que a senhora ou o senhor esteja assistindo seja um desses que eu acabei de citar. Seja lá qual for, seja mais uma vez bem-vindo à nossa TV Web. Bom, o assunto polêmico do dia, na verdade, desde o último final de semana, é a questão da cobrança do estacionamento rotativo para motos e veículos e carros, no caso aqui em Imperatriz. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos ele que é especialista na área do trânsito em Imperatriz, até porque ele passou aí 8 anos sendo secretário municipal de Trânsito e Transportes aqui na cidade de Imperatriz. Eu quero conversar agora com o cabo J. Ribamar, pré-candidato a deputado estadual, mas não vai falar sobre a sua pré-candidatura agora, não. O assunto é a cobrança de estacionamento rotativo para motos e carros em Imperatriz. Cabo J, com seu bom dia, boa tarde ou boa noite, a prefeitura passará a cobrar por estacionamentos em ruas de Imperatriz. O decreto já começa a entrar em vigor, inclusive vai passar pelos trâmites legais da Câmara, mas já começou aí a causar polêmica em Imperatriz. A sua, vamos dizer assim, opinião sobre esse assunto? Olha, o trânsito em Imperatriz é um trânsito que a gente percebe que precisa de algumas medidas ainda. Quando eu assumi a Secretaria de Trânsito, nós tínhamos aproximadamente registrados em Imperatriz 58 mil veículos. Quando eu entreguei a Secretaria, estava com aproximadamente 150 mil veículos. E qual foi o método que nós utilizamos na gestão para facilitar, para melhorar a trafegabilidade? Foi reabertura de ruas, asfaltamento, pavimentação de vias, sinalização, disciplina de estacionamento público. E isso ajudou em inúmeras ruas, melhorou a trafegabilidade. O fato é que essa questão do estacionamento rotativo, nós fizemos um estudo técnico na época da nossa gestão e nós acompanhamos as cidades onde tinha executado esse projeto e nós percebemos um detalhe, foi que a exploração do estacionamento rotativo fica um negócio lucrativo para a empresa que implanta e um prejuízo para o cidadão, um prejuízo para a gestão. Então, neste fato, se é que o beneficiário, a pessoa que vai ser beneficiada é a empresa que vai executar o serviço e a gestão, e o povo vai ficar com a pior parte, que é mais um tributo, que é mais uma cobrança em função da utilização do espaço público, nós optamos por não implantar o estacionamento rotativo. E nesse momento, Imperatriz está sendo, inclusive, a gente está percebendo um crescimento do mercado na área, sobretudo, de estacionamento privados. Então, na época em que nós fizemos o estudo, não havia nem estacionamentos privados em Imperatriz. Hoje não, hoje a gente já tem um número grande de estacionamentos privados, onde estes traz a opção para que você possa estacionar o seu veículo e ficar naturalmente o tempo que for necessário. Um fato importante, o que nos preocupa na execução desse projeto é principalmente os comerciários, os trabalhadores que precisam ir para a região comercial para trabalhar 8 horas por dia. Se eles forem pagar estacionamento rotativo, eles não vão dar conta, porque o salário que eles vão ganhar trabalhando com seu suor só vai servir para pagar o estacionamento. Portanto, é preocupante esse projeto, precisa ser melhor avaliado pelo prefeito, pela gestão, precisa ser melhor avaliado pela Câmara de Vereadores, precisa se abrir uma discussão social, uma discussão popular, precisa se chamar o povo para ajudar a optar com relação a essa implementação desse projeto. Em termos econômicos, observa-se que nem mesmo o município, no caso a prefeitura, ganha com isso. Na nossa avaliação técnica do período em que nós fizemos o estudo, a prefeitura não ganha, só fica com o desgaste. A prefeitura fica com o desgaste e a empresa que implanta o serviço é quem sai lucrando. Inclusive, não sei ao certo como é que foi o estudo feito pela essa gestão aí desse novo prefeito e do secretário, mas na época que a gente fez, no máximo, a prefeitura ficava com 15% do arrecadado.
Se de fato a prefeitura vai ficar com tão pouco para investir nas ruas de Imperatriz, não vale a pena criar mais um imposto, cobrar mais uma taxa, melhor dizendo, taxar o povo de Imperatriz e você não ter retorno nenhum. O dinheiro sai todo para uma empresa, seja ela qual for que estiver atuando, se for o caso de uma empresa. Então, nesta situação, a nossa recomendação é que a gestão pondere melhor, avalie melhor, pois em boa parte das cidades do Brasil que foi implantado não funcionou, não deu certo. Principalmente porque o mercado precisa, nesse momento de crise, atrair clientes. Precisa atrair pessoas e não taxar mais ainda os que ali podem e querem ir tratar de algum negócio. Portanto, a minha recomendação, com a experiência que tenho, é que o gestor público reavalie essa situação e veja de fato se é possível implantar sem que haja um prejuízo maior para o consumidor, um prejuízo maior para os comerciários, para as pessoas trabalhadoras que vão para o comércio ganhar o pão de cada dia para seus filhos. Daí, portanto, Cabo J. Ribamar, especialista na área do trânsito de Imperatriz, diga-se de passagem, 8 anos no governo Madeira, governo na gestão passada, fez um belíssimo trabalho, inclusive elogiado pela população de Imperatriz e também pela imprensa local. Está aí, portanto, uma análise de quem realmente entende do assunto. A gente agradece e deixa aqui o nosso espaço para o senhor conversar com o povo de Imperatriz, da nossa região e do nosso estado do Maranhão, através da nossa TV Web, para o Brasil e o mundo. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, sempre que posso e sou consultado, a gente tem dado a contribuição necessária, importante para a cidade. Não paramos, continuamos trabalhando, visando, sobretudo, melhorar o cotidiano, o dia a dia do nosso povo imperatrizense. Olha, agora nós estamos aqui na Câmara Municipal de Imperatriz para continuar falando sobre esse assunto que vem gerando polêmica entre o setor comerciário de Imperatriz, os motociclistas e, claro, proprietários de veículos, sejam eles de porte grande ou pequeno. Estou aqui com o vereador, daqui a pouco eu vou conversar também com o vereador João Silva sobre esse assunto. Ele vai falar, inclusive, em termos jurídicos também aqui para você que está assistindo o programa nesse momento. Vamos começar então com Ricardo Seidel. O senhor é a favor ou contra essa questão da cobrança da implantação, no caso do estacionamento rotativo em Imperatriz? Primeiro, boa tarde a toda a população de Imperatriz. Eu gostaria de falar como é que nós geramos a nossa opinião. Na sexta-feira, nós nos dirigimos até a rua Getúlio Vargas e percorremos uma boa parte daquela avenida e adjacências. Conversamos com a população em geral. De todos nós que nós conversamos naquela avenida, 95% das pessoas são contra. Por quê? Porque elas falaram assim: vereador, nós às vezes estamos passando no comércio para ver uma coisinha ou outra, então nós iremos repensar se nós iremos passar agora de vez em quando ou não, por conta dessa cobrança do estacionamento. Nós percorremos alguns estacionamentos, algumas lojas. Enfim, a população está um pouco aflita, porque essa saidinha corriqueira vai começar a ser prejudicada. E essa saidinha, ela gera renda, gera lucro para o lojista. E se gera renda para o lojista, gera empregatividade para as pessoas que trabalham nas lojas. Então, existe um temor dessa questão econômica baixar por conta disso, porque não é uma faixa. Se você olhar no decreto, vai da BR-010 até a Dom Pedro II, tanto na Getúlio Vargas como nas Dorival, como outras grandes ruas por todo o percurso. Então a população está aflita. Outra coisa que nós identificamos foi nos funcionários, nos trabalhadores. São milhares de trabalhadores só naquela região. Tem loja que tem 100 trabalhadores, tem loja que tem 300, tem loja que tem 10, tem loja que tem 50, mas são milhares de trabalhadores. E você imagina o trabalhador pagar estacionamento todos os dias para trabalhar durante todo o seu mês. Qual o impacto que isso vai gerar no seu custo de vida? Imperatriz, ainda, diferente de grandes centros urbanos, foi o que eles falaram para nós, Ricardo, tem lugares que tem, mas aqui é diferente de grandes centros urbanos, porque grandes centros urbanos tem metrô, tem um transporte de qualidade que supre a população. Aqui nós ainda não temos esse transporte.
nós não temos metrô, nós não temos a condição necessária para que nós possamos deixar o nosso veículo na nossa casa e nos dirigir ao nosso trabalho de forma confiável, que vai chegar no horário, através do transporte público. Então o trabalhador está aflito. E posterior, nós conversamos com os lojistas, e os lojistas estão muito preocupados, porque estão com medo das vendas, do comércio cair. Com base nessas três situações, aí eu tenho um posicionamento. Um posicionamento de contrário a esta medida. Primeiro, por conta dessas situações que nós podemos recolher essas argumentações. E segundo, porque rompeu um princípio muito grande. Eu acho que política se faz de forma democrática. Primeiro você marca uma reunião com a população que será afetada diretamente com isso, a associação comercial, os lojistas, e ver o que eles têm a pensar disso tudo. Essa reunião, infelizmente, não aconteceu. Na lei orgânica do município, agora falando de uma forma jurídica, na lei orgânica do município, toda e qualquer alteração de rua, de trânsito, coisa simples tem que passar pela Câmara. Imagina uma coisa complexa e grandiosa como essa. Não foi dialogado com os vereadores, não passaram pela Câmara Municipal. Isso é um absurdo. Faz ver uma forma arbitrária de ver as coisas e não democrática. A gente pede a sensibilização do gestor municipal, do secretário, para que repense. Converse com a categoria do calçadão, dos lojistas, converse com a população que por ali transita. Eu, pessoalmente, fiz uma postagem na minha rede social. Tem milhares de comentários lá. Você pode entrar lá no meu Instagram, Ricardo Seidel, ou no nosso Facebook, Ricardo Seidel, e você vai ver o tanto de comentário. 87% dos comentários são contras. Então, isso está emitindo uma situação de que a população não está preparada para esse tipo de cobrança do estacionamento da via pública. Com base nisso, nós iremos nos posicionar para atender a população do povo de Imperatriz, os lojistas e os funcionários dessas lojas. Bom, olha, e antes de conversar com o vereador João Silva, que vai agora conversar com a gente em termos jurídicos e como vereador também representando o povo de Imperatriz, é claro, eu quero deixar um recadinho para você. Se você quiser curtir a nossa página, você clica aí no curtir também. Se quiser passar esse link para outras pessoas, fique à vontade. Afinal de contas, nesse momento a gente está falando para todo o Brasil, em especial aqui para Imperatriz, região Tocantina, o estado do Maranhão. Vereador João Silva, que também é advogado em termos jurídicos. Essa questão do decreto que passa a valer já a partir de agora, inclusive cobrando o estacionamento rotativo de carros e motos em Imperatriz nas vias públicas da cidade. Isso é correto perante a lei? Bem colocado, Kleber. Você falou em termos jurídicos. A lei, todo ato tem dois lados. Tem um lado político e tem um lado jurídico. A medida que o Assis tomou, politicamente, no momento, ficou um tanto antipática, certo? Mas ele não está fora das normas, porque o artigo 84 da Constituição Federal diz a função do decreto. Nós temos uma hierarquia das normas. Existiu um grande jurista neste mundo que é o Kelsen, que criou a hierarquia das normas. E ela tem hierarquia, uma maior do que a outra, o topo da Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos, as resoluções, e a portaria e por diante. O decreto, de acordo com o artigo 84 da Constituição Federal, serve para regulamentar uma lei. Uma lei cria um serviço, a lei cria qualquer coisa, e o decreto vem e regulamenta. O Assis nada mais fez do que regulamentar a lei 1703 de 2017. A Câmara votou nesta lei, aprovou, uma lei que dá a ele esse poder, de criar tarifa, criar o estacionamento rotativo, cobrar as tarifas, está juridicamente corretíssimo. Agora, politicamente, eu acho que ele tinha que trabalhar mais antes de divulgar isso, consultar o povo, para não ficar uma medida antipática. A medida antipática, ela antipatiza o governo, certo? Eu, como prefeito, podia até fazer, mas não fazer de imediato, entendeu? Chegar assim de pontapé e feito isso. Na realidade, o nosso prefeito, ele tem muita boa vontade de fazer e tem acertado em algumas coisas. O que falta nele é o lado político.
Ele é técnico, administrativo, mas tem pecado barbaramente no lado político, de aglutinar amigos, de fazer um grupo sólido, de encostar a população, de interagir com a população, conversar com o povo. Isso tem faltado muito nele, ele tem pagado um preço caro por isso. Inclusive, nesse decreto, ele vai pagar, está pagando um preço até injusto, porque em todos os grandes centros do Brasil existe isso. Imperatriz é um grande centro. Agora precisava ter esse manejo de conversar com o povo, ter opinião e saber a hora, o momento de fazer isso. Ele não está em alta. Para tomar essa decisão aí, de uma ação dessa antipática, devia ser no momento onde o gestor esteja no topo, em alta, né? Enganaram ele, que ele está com 64% de popularidade, isso eu não acredito, ele acreditou, eu não acredito, porque a gente vai ver o povo insatisfeito, os bairros estão insatisfeitos, os funcionários públicos insatisfeitos, entendeu? Em síntese, tem mais gente, muito mais gente insatisfeita com o trabalho dele do que satisfeito. Então, o decreto, no momento, a hora não seria essa. Mas já tomou, agora ele tem que fazer valer, porque eu digo assim, ai do poder que não pode, né? Tomou decisão, é governo, tem que continuar e convencer o povo que ele está certo. Só para a gente concluir aqui as informações que nós tivemos de todos os vereadores, que mais uma vez não houve diálogo com os vereadores, do qual o senhor também faz parte dessa casa. Ou seja, essas decisões a Cisamos tem tomado de forma individual, de forma pessoal. Kleber, eu estou aqui já completando os teus 24 anos, né? Meu 6º mandato. E eu nunca tinha visto um prefeito distanciar da Câmara, sem ter nenhuma interação com a gente, e até excluir do contato pessoal, exclui a gente, ele se isola de uma tal maneira. Eu não sei se é um problema pessoal que ele tem, de comportamento, que ele, né, por ser policial, né, que a pessoa pega uma função e incorpora aquela função, e ele pode estar lidando com essa dificuldade de relacionamento. Mas ele é um prefeito que está muito distante do poder legislativo. E eu tenho dito para ele muitas vezes que o povo não quer briga, o povo quer serviço. Vamos embora desarmar. A Câmara não pode ficar distinta do Poder Executivo, de estar junto, planejando, ajudando. Inclusive, a Constituição Federal diz que a Câmara, os vereadores, têm que auxiliar o prefeito. Auxiliar como? Indicar onde é que está faltando, cuidar de uma coisa ou outra, para ficar correto. Você acredita que esta Câmara fez uma emenda impositiva para cada vereador designar por ano um percentual, este ano seria de R$420 mil, para botar esse dinheiro em qualquer lugar da cidade onde fosse de interesse público. A lei diz isso, o povo indicava um lugar, uma ponte, uma praça, um asfalto, e aí o vereador indicava e o prefeito era obrigado a fazer. Você acredita que ele foi na justiça, entrou com mandado de segurança, uma ação de direito de constitucionalidade para tirar esse direito, e não é que conseguiu, vai estar aí, a justiça vai dar, quer dizer, ajuizou uma ação contra o povo, porque eu já vi um gestor que é para cuidar dos coisas do povo e entra com uma ação contra o povo. Pensou isso? Eu fiquei triste com essa atitude dele. O vereador mora num bairro, o vereador quer fazer uma rua, não tem como. Isso aí que hoje tem no Congresso Nacional, tem nas assembleias, o vereador indica, vai uma emenda e o prefeito é obrigado a fazer. E ele tirou esse direito. Essas coisinhas que ele tem que errar, que tem errado. Por que ele fez isso? Que é para não fazer o que o vereador quer. E quem representa o povo é a Câmara. O povo elegeu 21 vereadores para lhe representar. E o prefeito é o executivo. Mosquiei, que criou a tripartite do poder, ele criou. Para mim o poder é um só, poder estatal. São 3 funções: a executiva, a legislativa e a judiciária. Mas a Constituição Federal diz que são poderes harmônicos entre si. Não pode distanciar, não pode brigar. Em prol do povo, o poder emana do povo, o poder é do povo. O povo elegeu o vereador para indicar, para fiscalizar, para auxiliar, para trabalhar para o povo. E nosso prefeito distancia, faz uma ruptura no relacionamento e dificulta o benefício chegar ao povo. É de lamentar a situação. Só para finalizar, diante da sua experiência como parlamentar mirim, diante de tantas atitudes, segundo o próprio parlamentar,
antipáticas tomadas pelo atual prefeito de Imperatriz, Assis Ramos estaria, nesse caso, fazendo campanha para Flávio Dino? Olha, eu digo assim, ele, no lado administrativo, ele tem acertado, tem feito, mas a atitude que ele tem tomado são atitudes que devem ser feitas fora desse período de eleição ou no período de fraqueza dele. Se ele está em baixa na pesquisa, não tem que tomar decisões antipáticas, vai afundar ainda mais, tá? Eu não digo que ele está fazendo campanha para o prefeito, para o governador Flávio Dino, mas ele não está fazendo campanha para quem ele quer eleger. Eu não queria um cabo eleitoral desse tipo na minha campanha, né? Eu, como candidato, não gostaria de ter, porque aí eu ia ter prejuízo eleitoral, não é verdade? Se ele está fazendo campanha para o Flávio Dino, não sei, mas analisando cuidadosamente, na proporção que ele subtrai os votos do candidato dele, esses votos vão para outro lugar. E pode ir para quem está trabalhando, né, que é o Flávio Dino.